Que a paz do nosso Mestre Jesus possa alcançar a todos nós. Neste vídeo vamos conhecer mais um relato impressionante deste livro. Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita. Livro escrito pelo médico psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues de Paula. O relato que vamos conhecer é o número 40, intitulado O Nazista. Encontra-se internado há vários anos no Hospital Espírita André Luiz um paciente psicótico muito comprometido psiquicamente, sem profissão, solteiro, a quem chamaremos Marcos, nome fictício. Era de família de classe média baixa, tinha só um irmão e apresentou o início de seus problemas psiquiátricos aos 9 anos de idade, aproximadamente. Sua mãe, paciente psiquiátrica crônica, estava internada em um hospital na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Quando criança, ele já apresentava algumas excentricidades. Gostava de brincar como se fosse cientista de guerra. Na escola, era objeto de observação devido à sua persistência em falar em situações de conflitos bélicos e de experiências com explosivos. Falava como se vivesse naquele tempo. Colegas e professores achavam aquilo interessante. Teve várias internações em nosocômios e foi piorando com o passar dos anos. Tem o diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica, a de pior prognóstico. O seu estado mental perdeu a tenacidade e o seu pensamento tornou-se, na maioria das vezes, sem nexo. Fica deambulando de um lado para o outro, conversando e sorrindo sozinho, soltando frases soltas que não eram entendidas, até que uma voluntária as identificou como sendo faladas em alemão. Apresenta pouca aderência a qualquer tipo de abordagem terapêutica. Recebe a visita de familiares, principalmente do irmão, 3 vezes na semana. Tem prognóstico reservado, que significa pouca possibilidade de melhora terapêutica ao longo do tempo. O Hospital Espírita André Luiz mantém vários tipos de estagiários em diversas modalidades de terapias: psicologia, terapia ocupacional, nutrição, sociologia. Certo dia, uma equipe de estagiários e uma voluntária, médium do Departamento de Assistência Espiritual, resolveram dar maior assistência a esse paciente, talvez pelo fato dele representar um desafio. A terapia ocupacional passou a dar-lhe maior atenção e o incentivava a passar para o papel o que aparecia em sua mente. Ficaram surpreendidos ao vê-lo desenhar estrelas, fórmulas químicas e a suástica. Desde a sua internação, o paciente desenha fórmulas nas paredes do quarto e, em distintas ocasiões, declara ser profundo conhecedor de química. Afirma que as fórmulas faziam parte do projeto de construção de uma bomba atômica. Continuaram então o processo e ele passou a desenhar outros tipos de medalhas nazistas e a falar sobre elas e seus portadores. Escrevia o nome das personagens e de suas patentes, tais como Georg Konstantinovich Zhukov, William Keitel, William Ritter von Leb, George Smith Peyton, Ernest Holm, Hermann William Göring. Ele
falava de combates e das personagens ligadas a eles. E nas janelas de lucidez mental, contava rápidas histórias das pessoas que usavam medalhas nazistas e de suas personalidades. Falava de detalhes, de acontecimentos os quais só quem conhecia bem os fatos poderia compreender. As estagiárias, intrigadas com o assunto, foram pesquisar na internet o que ele mostrava nos desenhos e o que falava. Ficaram então surpreendidas, pois o que ele dizia fazia muito sentido com o que era pesquisado. Os nomes dados em alemão e russo coadunavam com elementos da história do nazismo no período pré e entre guerras e das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ele dizia das medalhas e das personalidades das altas patentes do nazismo. Às vezes, falava sozinho ou com a voluntária que lhe dava atenção, batendo no ombro, dizendo: tem estrela? Tem patente. Tem patente? Tem poder. Quero ficar lá com Hermann Göring, fazendo as minhas cirurgias. Quero sair dessa desgraça aqui. Sua fala era seguida por choro. Um dia, escreveu o nome de Hitler no papel. Questionado sobre ele, respondeu, abre aspas, este mandava em tudo, até no ar. Eu o conheci, fecha aspas. Compararam os seus desenhos com o que encontraram nas pesquisas, assim como o nome das personagens alemãs que ele escrevia. Ele fazia parte, provavelmente, dos próximos de Hitler. O que ele dizia não podia ser algo aprendido nessa existência, pois ele adoeceu muito jovem. Não tinha recursos, escolaridade, nem condições de, naquela época de sua vida, fazer essas pesquisas. O acesso a esse tipo de informação tornou-se possível depois da internet, coisa que ele não conhece. O paciente tem hoje mais de 50 anos de idade. Não teve, nem tem acesso à internet. Ficou enfermo aos 9 anos de idade e não teve acesso, pois, à instrução formal. Às vezes, acontece dele, de repente, levantar o braço naquela saudação comum que os nazistas faziam ao seu líder. Comigo mesmo houve um episódio em que, ao cruzar com ele em um corredor do hospital, ele levantou a cabeça. Naquele gesto de braço erguido, deu-me uma ordem no imperativo, como se eu fosse um de seus subalternos. Marcos também demonstra ter percepções mediúnicas claras. Muitas vezes, fala sobre coisas pessoais da vida de voluntários, médicos ou psicólogos, de forma espontânea e inesperada. Sua mediunidade agrava sua perturbação mental e agitação, quando ele percebe os espíritos que o perseguem, que foram suas vítimas ou que foram seus comparsas e parceiros de crime no passado. Durante um atendimento psicológico, em 2006, ele afirmou: Deus abençoa nós. Ele não deixa os demônios vir para cá. Deus fica lá em cima, no altão. Deus não deixa o botijão explodir. Não deixa os gatos comerem os ratos. Deus me protege. Deus mora no meu coração. Durante o período em que faziam a pesquisa sobre Marcos e seus desenhos, os estagiários prosseguiam na atenção a ele em reuniões de psicologia e terapia ocupacional.
Em um desses encontros, o paciente entrou na sala e, ao ver as 3 estagiárias juntas, começou a chorar intensamente, a pedir perdão. Elas, sem entender, o questionaram. Por que chora, Marcos? Por que nos pede perdão? Ele, então, em um dos momentos de maior e rara lucidez, contou-lhes que elas foram recebidas por ele no campo de concentração, campo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. O paciente estava naturalmente regredido na experiência passada. O que muitos veem como alucinação se mostrou ali uma narrativa cheia de lógica e coerência com os seus atos, lembranças e relatos do ponto de vista reencarnacionista. Lá, Marcos exercia um cargo de alta patente e ele direcionou 2 das voluntárias que ali estavam diretamente para a câmara de gás e tentou poupar uma delas, por interesse pessoal, levando-a mais tarde à morte da mesma maneira. Ele relatava e chorava, pedindo perdão. Naquela altura, as estagiárias, profundamente sensibilizadas, choravam também. Pode-se ver nesse caso o reencontro entre espíritos comprometidos entre si e a oportunidade redentora do perdão, através da oportunidade do cuidado terapêutico. Não são casuais os encontros entre indivíduos da reencarnação, tampouco entre profissionais da saúde e aqueles que são amparados. A lei de causa e efeito e a lei de misericórdia se ocupam de unir aqueles que necessitam do retorno ao amor para a reparação das faltas e a paz consciencial. Após esse episódio, o médico espiritual Carlos, um dos orientadores da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e também trabalhador espiritual do Hospital Espírita André Luiz, pediu que as estagiárias interrompessem as pesquisas a fim de não identificá-lo, pois ele já havia dado um passo importante na relação com elas, e era isso que se destinavam às regressões espontâneas naquele período. A necessidade agora era de cuidado afetuoso e de acolhimento para a sua recuperação e de todos a ele vinculados. Marcos, certa vez, em instante de lucidez, afirmou, abre aspas, isso já passou, eu sei. Estou aqui para cuidar do cérebro, fecha aspas. As estagiárias e a voluntária guardaram seus desenhos, os nomes escritos por ele e as suas falas a respeito do assunto, e apresentaram esse caso de maneira brilhante em um congresso espírita em Belo Horizonte. Trata-se de um caso interessante da reencarnação de um oficial nazista de alta patente em Minas Gerais. Hoje em dia, o paciente aceita, por vezes, receber o passe em uma reunião de tratamento específico. No entanto, mesmo quando não comparece, recebe os benefícios da vibração desse e de outros grupos mediúnicos e voluntários do hospital, pois conquistou a simpatia, o carinho e o desejo de amparo espiritual para ele e para os espíritos a ele vinculados, que são frequentemente atendidos nas reuniões mediúnicas, tanto as vítimas quanto outros oficiais nazistas. Dessa maneira, eles vêm, com isso, apresentando certa estabilidade e maior tranquilidade,
Segundo informações mediúnicas recentes, o paciente se prepara para encerrar essa reencarnação e retornar ao mundo espiritual, dando prosseguimento ao seu processo de restabelecimento espiritual, que presentemente é de exoneração do complexo de culpa e desvinculação espiritual necessária de espíritos e situações obsessivas complexas, preparando-se para a futura reparação dos erros cometidos por meio da dedicação ao bem e ao próximo. Esse relato é, portanto, como um machado potente e afiado. Um machado que vai na raiz da dúvida a respeito da reencarnação. Um machado que arranca qualquer dúvida a respeito da lei de reencarnação. Uma das leis que organizam as nossas vidas. Com esse relato não fica dúvida sobre dúvida. E aqueles que, após ter contato com esse relato, ainda assim questionar a lei de reencarnação, são hipócritas, são covardes, são orgulhosos, soberbos, arrogantes, porque temem a verdade e fogem da verdade, se escondendo nas cavernas do medo e da mentira. Esse relato coloca uma pedra sobre qualquer dúvida. Porque esse relato, ele foi obtido através de relatórios médicos dentro de um hospital com CNPJ, com endereço. Caso você queira, você pode visitar. Está edificado na cidade de Belo Horizonte. Os relatos aqui foram obtidos através de uma equipe multidisciplinar. Terapeutas, psicólogos, médicos, voluntários. Dezenas de pessoas participaram desta história, deste relato. Pessoas que estão ainda no plano físico, que podem ser visitadas pelos questionadores, caso desejarem. Esse relato não é um relato mediúnico vindo de um espírito desencarnado. Não é. É um relato do plano físico, de um paciente internado que talvez ainda esteja lá no hospital, caso não tenha desencarnado ainda. Talvez com seus 55, 56 anos. Não é um relato que veio do plano espiritual para o plano material, obtido através da psicografia ou psicofonia. Não é. São anotações médicas. É um relato claro, cristalino. E só não entende quem não quer. E aí sim, são milhares e milhares os que não querem entender as verdades e as realidades que batem em suas portas, preferindo fechar a porta e enclausurar a sua vida em masmorras mentais. A história desse paciente é impressionante. Impressionante. Aos 9 anos de idade, ele começa a apresentar problemas
psiquiátricos. E a mãe já apresentava problemas psiquiátricos, paciente crônica. E alguém pode perguntar então, a questão da herança, da hereditariedade, ela existe? Por exemplo, a mãe aqui, com a questão da mentalidade perturbada. Ela então transfere para o filho essa questão? Não. Não. Porque ele teve aqui um irmão que não apresentava a dificuldade que ele apresentava e que a mãe apresentava. Porque se esse irmão tivesse dificuldade mental, estaria aqui no relato. E o irmão o visitava lá no hospital. O visita, provavelmente. Assim como outros familiares. Está aí um ponto importante. A presença da família. Porque ele tinha o prognóstico reservado, que significava pouca possibilidade de melhora terapêutica ao longo do tempo. Muitos podem até dizer um caso perdido. Não é um caso perdido. Não é. Algumas famílias colocam pessoas com distúrbios mentais nos sanatórios, nos hospitais, e esquecem, abandonam. Jogam lá e deixam lá. E se esquecem que ali está um espírito imortal. Ocorre o mesmo com os asilos também. Porque o pai, a mãe, o irmão vai envelhecendo e ao envelhecer, naturalmente começa a exigir mais cuidados e muitos irmãos, filhos, filhas, parentes não desejam demandar tempo no cuidado com esse que já está envelhecendo. O mais fácil é o quê? Joga este ou esta em qualquer depósito de gente. E vamos viver a nossa vida, vamos curtir os prazeres da vida. Se esquecendo de que lá há um espírito imortal, que não vai esquecer essa afronta, não vai esquecer essa agressão, porque isso é agressão. Agressão, abandono. Pode pagar 15, 20 enfermeiros e enfermeiras para cuidar. Se não tem o carinho, o sentimento, é abandono. E depois, no plano espiritual, tem desdobramentos muito graves. Então, o irmão aqui fazia muito bem visitar Marcos, que tinha praticamente zero de lucidez durante a semana. Em raros momentos, ele adquiria a lucidez. Isso é importante. A lucidez em que Marcos apresentava em certos momentos, isso era oriundo da ação do plano espiritual elevado, que provia a ele naquele momento a lucidez. Ou seja, havendo a necessidade dele se expressar com lucidez e razão, o plano espiritual superior agia naquele momento, cerceando ele do problema mental, alijando ele do desconforto e da alienação mental, para que ele pudesse se expressar. E depois que a expressão, a ação, o momento ocorria,
o plano espiritual, então, trazia novamente a questão da alienação, da dificuldade mental, da esquizofrenia, para que ele continuasse o tratamento. Porque Marcos, com essa esquizofrenia, como ele diz, hebefrênica, que é a pior, né, o pior prognóstico, ele já estava em tratamento. Quem está com Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, já está em tratamento. É o tratamento que o espírito precisa naquele momento. Guardadas as devidas proporções, porque tudo é relativo, mas em geral já é tratamento. Porque Marcos foi um nazista terrível. Terrível. Galgou posições, altas patentes, esteve no alto escalão, e aqui foi um dos que coordenava Auschwitz, o campo de concentração Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Naturalmente, muitas vítimas daquele momento buscam ele. Porque querem o quê? Vingança, desforra. Grande erro buscar vingança e desforra. Porque o caminho é o perdão. Não importa o tamanho da agressão que nós sofremos. Não importa. Nós não temos autoridade para fazer justiça. Não temos. Não temos autoridade para julgar, condenar e fazer justiça com as próprias mãos. Não temos. Não importa o tamanho da agressão que soframos. O perdão é o caminho. Não importa a quem. Porque o ciclo de reencarnação está muito atrelado a essa questão da vingança. Por exemplo, as famílias são compostas de antigos desafetos e não por corações afins. A mãe de Marcos, mãe momentânea, nesse momento, nessa experiência, pode ter sido uma comparsa dele lá, naquele momento em Auschwitz. Pode ter sido uma vítima dele. E pode ter sido uma agressora de Marcos em um outro momento, antes de Auschwitz. As conjunturas são muito vastas para a gente dizer isso ou aquilo. São muitas possibilidades. Mas que havia uma conexão entre eles, sim. Por isso que eles nascem na mesma casa. Por isso que o plano espiritual elevado reúne, debaixo de um mesmo teto, espíritos que precisam se reajustar. Na tua vida é assim. Se nós pegarmos uma família de cinco integrantes, podemos ter dos 5, 2 que são afins. O restante não. O restante são adversários que não se suportam, mas necessitam do reajuste. E há então o burilamento. O burilamento é quando a gente pega aquela pedra e vai trabalhando ela.
no esmeril, no trabalho manual. E dói. A pedra não fica feliz com o esmeril ali machucando. O caso do diamante, né? O diamante é horroroso quando você tira ele do solo. Quando você olha numa joalheria, perdão, ele reluz, né? Ele reluz, a luz bate e ele reflete. Lembrando que diamante não brilha, não tem luz própria. Então o irmão aqui, fazendo um papel corretíssimo. Levando aquele que tem a dificuldade, a sua presença, a sua palavra, o seu olhar. E esse paciente, por incrível que pareça, ele despertou lá nos trabalhadores do hospital grande carinho, grande compaixão. Esse paciente portador de esquizofrenia, residente do hospital, é muito querido por vários trabalhadores, especialmente por uma voluntária que lhe dedica muito afeto e cuidado amoroso por se identificar muito com sua história. Por que que ela se identifica com a história dele? Por quê? Porque existe uma ligação que nós não enxergamos. Isso chama misericórdia de Deus, que coloca no nosso caminho pessoas que nos ajudam. No caso dele, aqui, uma voluntária. Voluntária, eles não se conheciam. Ela se voluntariou a trabalhar no hospital e ele foi internado. Os caminhos distantes foram se aproximando e se encontraram. Pode ser que no futuro surja daqui um casal que venha reencarnar, ela numa posição já diferente da dele, porque ela está se dedicando a alguém que precisa. E ele ainda tem muito a quitar. Então, na contabilidade espiritual dela e dele, a dele está no vermelho, a dela está no azul. Quando os dois reencarnam juntos, ela não vem para quitar débitos, ela vem para auxiliar ele, para ser uma mão estendida a ele. É o laço do coração que une os dois. É uma hipótese, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas acontece muito esse tipo de situação. Então a família é a reunião dos adversários. Porque aí desse casamento, dessa voluntária com Marcos, nasce o quê? Um filho, uma filha, oriunda de um desafeto dele, para o reajuste. Todas as lembranças que ele trazia indicavam um caminho. Eram pistas que ele deixava do passado dele. E nós também assim o fazemos. Na história, é uma situação drástica, de limite. Por causa da confusão mental, ele tinha alienação. Colocava fórmulas químicas na parede, desenhava estrelas, patentes, nomes, escrevia nomes, né? Desenhava medalhas, etc. O passado dele voltando à tona. O nosso passado volta à tona o tempo inteiro. Se não volta como o passado de Marcos voltava, volta na tendência e inclinação que eu tenho dentro de mim. No desejo
que eu tenho dentro de mim, na viciação que eu alimento dentro de mim, no meu comportamento que eu não desejo mudar. Isso tudo é a tendência, é o endurecimento que eu trago lá de trás. Por exemplo, não perdoo. Não perdoo. Quem não perdoa é porque nunca perdoou lá atrás. Ou uma pessoa que sempre perdoou, de repente ela para de perdoar. É o contrário. Quem começa a perdoar uma vez, passa a perdoar 2 vezes, 3 vezes, e não para mais. E o perdão passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Lembrando que perdão não é aquele que a gente vê por aí, né? Olha, tá tudo bem, mas eu não esqueço o que ele fez. Não é esse. Não é esse. O perdão foi ensinado por um homem há 2000 anos. O verdadeiro perdão. Que é o perdão que transfere ao outro a culpa, que o outro que cometeu o ato equivocado vai ter que lidar com o ato, e eu nunca mais visito esse ato. Então nós temos um casal. E esse casal diz que se perdoa pelo erro de um, pelo erro do outro. Ótimo. Na primeira briga eles vão lá atrás e começam a resgatar aquilo que, entre aspas, eles perdoaram, trazendo de novo para aquela guerrinha particular. Isso não é perdoar. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Porque eu uso para agredir o outro, para ofender o outro, aquilo que teoricamente eu perdoei. Mas eu não perdoei. Então, se eu não perdoo agora, é porque eu nunca perdoei, nunca soube perdoar. Então está na hora de aprender. Se nós desejamos o bem e a luz. Porque se não desejamos, não vai saber perdoar nunca. Não vai desejar perdoar nunca. Então é a hora de começar. É a hora de começar. Porque quem não perdoa, endurece o coração. E Marcos tinha a questão também da percepção mediúnica. Não é que ele era médium ostensivo, que ficava vendo o tempo inteiro. Não. A questão da mente, da perturbação, da alienação, trazia a ele uma série de situações que a gente desconhece. Entre elas, a percepção mediúnica clara. No futuro, a chance é grande de Marcos reencarnar como um médium, para que a mediunidade seja utilizada para resgatar as vítimas dele, através do trabalho e da dedicação dele. Por que isso? Para a gente entender. A mediunidade é um mandato. Mandato. Assim como existem os mandatos na política, né? Você elege um presidente, um deputado, um vereador para um mandato político. 4 anos. A mediunidade é a mesma coisa. Só nasce médium quem vem preparado para ser médium. A mediunidade é preparada no plano espiritual. Quando há o processo da reencarnação, o perispírito, a glândula pineal, etc., tudo é preparado no plano espiritual. O espírito é preparado lá. Espírito, perispírito. Ele já reencarna com esse potencial aflorado, que vai despertar em certo momento. Vai despertar.
Quem não tem a mediunidade aflorada não é que não seja médium, é médio de intuição. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho mediunidade aflorada, mas tenho intuição. Se eu estou aberto ao plano espiritual elevado, esses benfeitores estão me intuindo. Em pensamento, eles pensam lá, eu capto aqui. É intuição, é mediunidade. Agora, eu não vejo o espírito, não falo com o espírito, não escuto o espírito, nada. Porque eu não tenho o mandato mediúnico. E o mandato mediúnico não é provido a pessoas especiais. Muito pelo contrário. De ordinário, os médiuns são os que mais faliram no passado. Por isso que a mediunidade aflora aqui em Marcos, para que ele possa começar a trabalhar nele o resgate dos erros. E lá no futuro, voltando àquela hipótese dele se casar com a voluntária, e ele vem médio com a mediunidade, com o mandato mediúnico, e quando a pessoa tem essa situação da mediunidade aflorada, ela tem que estudar, ela tem que controlar, ela tem que trabalhar, ela tem que se doar ao outro. Senão ela pode enlouquecer, sim. Ela pode enlouquecer. Então é uma vida de dedicação e sacrifício ao outro. Porque eu sou médium, então eu dou a minha mediunidade para que os espíritos necessitados, através do meu aparelho, possam ser ajudados. Entendeu a misericórdia e o resgate? Assim ele vai resgatando os equívocos que ele cometeu. De novo, tudo isso é entre aspas, entre parênteses, hipóteses. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas é um caminho bem possível. Aqui já estava aflorando. De maneira espontânea e inesperada, ele dizia coisas pessoais da vida dos voluntários. E ele observava, percebia espíritos que o perseguiam. Porém, em um dos atendimentos, em 2006, com um psicólogo, ele diz o seguinte, olha o que ele diz. Deus abençoa nós, não deixe os demônios vir para cá. Por que ele disse isso? Demônio porque ele estava vendo aqueles que perseguiam ele. E aqueles que sofreram nos campos de concentração, morreram naquelas situações, Ave Maria, terríveis. Não gosto nem de pensar nisso. Eles, no plano espiritual, apresentam uma aparência perispiritual deformada. Muitos lembram demônios mesmo. Por isso que ele dizia aqui. Porque em determinado momento ele mentalmente captava uma imagem demoníaca. Ele diz, Deus não deixa os demônios vir para cá. Deus fica lá em cima, no altão, não deixa o botijão explodir. Que botijão explodir? O hospital. Que botijão explodir? Os hospícios. As penitenciárias. Não deixe os gatos comerem os ratos, Deus me protege, mora no meu coração. O que ele está dizendo é que o Hospital Espírita André Luiz tem uma proteção. E esses algozes não penetram lá, espiritualmente falando. Não caminham nos corredores. O hospital tem uma grande proteção, porque ali um grande trabalho é efetuado no plano físico e no plano espiritual. E onde ocorre isso, existe uma proteção, um cercado no perímetro. Muros são levantados, proteções elétricas são instaladas e sentinelas ali dão plantão. Muitos policiais
muitos policiais que desencarnam são convidados a esse tipo de trabalho, de segurança. Ex-policiais, ex-agentes, ex-militares, na proteção desses locais de trabalho de luz. É o que ele está falando aqui. Deus não deixa o botijão explodir, Deus não deixa o demônio entrar. Então ele já está em tratamento. A esquizofrenia epifrênica é o tratamento dele. Bastará uma reencarnação? Não. Porque o tamanho do estrago é muito grande. Ali ele encontrou três espíritos que na reencarnação, lá no século XX, foram mulheres, provavelmente judias, ou francesas, ou polonesas, que o exército alemão invadiu a cidade delas e elas foram mortas no campo de Auschwitz. Ele reencontra. Por que choras, Marcos? Por que pede perdão para nós? As três, ele entra. O plano espiritual está atuando ali. Existe todo um processo ali naquela sala. Elas foram levadas lá de maneira proposital para se tornarem trabalhadoras, voluntárias, etc. Não é gratuito, não é ao acaso. E a lucidez se faz presente. Ora que ele vê elas, ele não está vendo a imagem delas atual. O plano espiritual superior atua e ele vai enxergar as três moças lá de Auschwitz. E quando ele observa o rosto delas, ele começa a chorar pedindo perdão. Elas, no trabalho rotineiro, não desconfiam. E ele, então, em um dos momentos de maior e rara lucidez, contou-lhes que elas foram recebidas por ele. Ele recebeu, naqueles vagões que desciam centenas e centenas de prisioneiros, e ele direcionou duas delas para a câmara de gás. Direto. Câmara de gás. E uma delas tentou poupar por interesse pessoal, interesse sexual, para mais tarde levar ela à morte na mesma situação, da mesma maneira. Um reajuste ali. Tamanho do impacto desse momento, nesses 4 espíritos. Ele relatava e chorava pedindo perdão. Naquela altura, as estagiárias profundamente sensibilizadas choravam também. Esse foi o ponto alto. Isso precisava acontecer. Para todos os envolvidos. Após esse episódio, o médico espiritual Carlos, que é um espírito que atua lá no hospital, pediu às estagiárias que interrompessem as pesquisas para não identificá-lo. Chega. Vocês não precisam saber quem ele foi. Porque se daqui nós seguirmos, novos problemas e situações surgirão de difícil controle. Absolutamente improdutivo desejar saber o que eu fiz ontem. Porque a nossa folha corrida espiritual não é bonita.
E nós não temos capacidade nem estrutura para suportar saber o que a gente fez. Porque muito bonito é desejar saber se eu fui um rei, uma rainha, um missionário, um santo, um bonitão, um anjinho de cachinhos dourados e asas reluzentes. Mas nós somos o contrário disso tudo. Pensa no contrário disso tudo. Se vai dar certo eu saber. E o que eu fiz lá atrás está feito. Se hoje eu não tenho nenhuma culpa que eu trago de lembrança, vou buscar lá no meu passado as informações, posso trazer junto uma culpa que estava aqui, velada, esquecida, e que ressurge, que vai me trazer problemas sérios no futuro. Então é uma bobagem essa história de querer regressar. Bobagem, perda de tempo e que só nos traz problemas. Porque quando é necessário, o plano espiritual permite. Está aqui, ó. Está aqui. O plano espiritual permite. Quando isso é oportuno, proveitoso, útil, positivo. Eles mesmos nos colocam nessa situação. Então não sejamos nós aqueles que complicam algo que não precisa ser complicado. Parem de pesquisar e elas pararam. Porque o mais importante já aconteceu. Pode-se ver, no caso, reencontro entre espíritos comprometidos entre si. Porque aqueles que morreram nos campos de concentração, todos, de maneira terrível, desumana, traziam também débitos dentro deles. Então cada um tem que visitar a sua plantação. Então no caso delas, elas foram assassinadas lá em Auschwitz. Só que matou-se o corpo físico. As três, espiritualmente, despertaram no plano espiritual. A gente está falando aí de 39 a 45. Esse episódio aqui, que ocorreu entre elas, a reunião, a gente está falando aqui, ano 2000 praticamente. Então a gente tem um tempo muito grande aí, onde elas foram para o plano espiritual, após o desencarne, permaneceram no plano espiritual e reencarnaram. Reencarnaram na década de 70, 80, 90, para depois atuar aí como estagiárias a partir do ano 2000 e tanto. 2010, 2015, 2006. Então houve todo um preparo para que esses espíritos se reencontrassem. E o mais importante é o que aí? Elas perdoarem Marcos. Porque o perdão delas não irá livrar ele de quitar os débitos, mas irá livrar elas de permanecer ligadas ao algoz. Então, tem toda uma preparação. Isso para 4 espíritos, né? 4 espíritos. Quantos milhões não morreram lá? Desses milhões e milhões, a maioria gigantesca não perdoa. E através das reuniões mediúnicas, dos atendimentos mediúnicos aqui, não só Marcos era atendido,
não só Marcos, como as vítimas e outros oficiais nazistas. Olha a misericórdia de Deus. Porque os oficiais nazistas que praticaram as iniquidades, eles também vão desejar a luz, o bem, caminhar na rota, buscar Jesus. Eles também vão querer isso. Pode demorar, pode não demorar, mas eles também vão querer. Eles também precisam de ajuda. Então eu não vou mais ajudar a nazista a mudar, a melhorar, a deixar para trás o passado? Não. O plano espiritual ajuda a todos. Como eu já disse, inclusive Hitler será e já está sendo ajudado. Mas a ajuda não isenta o espírito de retornar e quitar seus débitos. Não isenta. Porque é lei, lei inexorável. Não muda. A lei não se adapta a ninguém. Nós é que temos que nos adaptar à lei. Estamos abaixo. Então a mediunidade a serviço. A mediunidade a serviço do bem, da espiritualidade elevada, provê isso. O atendimento às vítimas e aos algozes. Agora, quando a pessoa tem mediunidade e foge do trabalho, ela está adquirindo um débito, porque a mediunidade é um mandato. E ela tem que usar isso para ajudar os outros. Ninguém recebe mediunidade para ficar tirando onda e fazendo previsão de quem vai ganhar a Copa do Mundo, de que cor eu pinto minha casa. Entendeu o que eu quis dizer? Seriedade é fundamental para todos nós. Trata-se de um caso interessante de reencarnação de um oficial nazista de alta patente em Minas Gerais. E a região de Minas Gerais é uma região que é como se fosse um centro de força, digamos assim. Um centro de força onde ali muitos médiuns reencarnaram para auxiliar milhões. Eu disse milhões. Cabe uma reflexão aqui a respeito dessa situação. Hoje em dia o paciente aceita, por vezes, receber o tratamento. Segundo informações mediúnicas recentes, ele já se prepara para encerrar a reencarnação, que é vitoriosa. Todo esse sofrimento é vitória. Eu consigo entender que sofrimento é vitória. Não é o sofrimento que eu me autocoloco nele. Não. Aí não é vitória. Aí é burrice. Mas aqui é um sofrimento, ele reencarna nesse processo de sofrimento como tratamento. Retornar ao plano espiritual como vitorioso. Porque ele não adquiriu mais nenhum débito e começou a quitar os seus débitos. Ele já começou a pagar a dívida dele. Dando prosseguimento ao seu processo de restabelecimento espiritual. Que presentemente é de exoneração do complexo de culpa e desvinculação espiritual. Primeiro eu preciso me exonerar da culpa, me libertar da culpa, porque se eu tenho a culpa, eu não consigo caminhar. Tiro a culpa. Vou ter que resgatar? Vou. Mas sem culpa. Sem a culpa. E desvinculação espiritual necessária de espíritos e situações obsessivas complexas. Então, separar ele dos obsessores que não o perdoaram.
porque querem vingança. Estão adquirindo débitos, porque os obsessores adquirem débitos ao desejar vingança e o mal do outro, porque não querem perdoar. Então, exoneração do complexo de culpa, desvinculação espiritual dos obsessores. Isso já está acontecendo. Demandará um processo longo. E ele prepara-se para a futura reparação dos erros cometidos por meio, atenção agora, ele se prepara para a reparação dos erros cometidos por meio da dedicação ao bem e ao próximo, ponto. Se você deseja, meu amigo, minha amiga, reparação, esse é o caminho, não tem outro. Quitação de débito, esse é o caminho, não tem outro. Melhoria, elevação, reforma íntima, esse é o caminho, não tem outro. Dedicação ao bem e ao próximo. O recado é claro. Lei de reencarnação. Não há dúvidas. Não há questionamentos. Estamos reencarnados, vivemos vidas pretéritas, viveremos vidas futuras. No planeta Terra e em outros planetas. Porque somos seres espirituais imortais, universais. Deus é universal, não é terráqueo. Não é daquela religião, não é desta religião. É do universo. Sirva ao bem. Sirva ao próximo. Não interessa o que você fez na reencarnação anterior, na anterior da anterior, na anterior da anterior da anterior, não interessa. Se você conquistou degraus, já está conquistado. Vista a sandália da humildade e continue a galgar degraus evolutivos verticais, como a luz. E os erros estão lá atrás. Hoje, temos a possibilidade de retornarmos ao plano espiritual sem erros, sem débitos, zerados. E se assim o fizermos, será grande avanço. Porque retornaremos em próxima reencarnação mais leves e mais preparados para vencer e ajudar. Se estabeleça na ação positiva no bem e no auxílio ao próximo. Faça isso. Saia da inutilidade, do ócio, da preguiça e vá, caminhe, mude. Eleve-se, trabalhe, porque dessa maneira todos nós retornaremos como vitoriosos ao plano espiritual. E será dia de grande festa, o dia que despertarmos na dimensão espiritual. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.